Bom dia. Irmãos, o tema do nosso seminário de hoje é Quem é Jesus? Vamos trabalhar esse tema e vamos partir de uma declaração de Jesus no Evangelho de Marcos, em que ele pergunta para Pedro, e para os demais discípulos: quem dizem os homens que sou eu? Pedro responde: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. Mas e vocês? E tu? Que dizes que sou? Quem dizes que sou? Tu és o Cristo, é a resposta dos discípulos. Agora imaginem, irmãos, se essa pergunta fosse feita aos discípulos, pensando numa época futura: quem dirão os homens que sou eu? O que seria a resposta? Quais seriam as respostas? Formulando melhor, quem os homens dizem que é Jesus hoje? Essa pergunta, se a gente fizer uma rápida busca na internet ou uma rápida conversa com aqueles que conhecem a Cristo, ou seja, com os cristãos, nós podemos ter diversas respostas para ela. Queria pedir para passar a primeira imagem. Vejam bem, algumas respostas sobre quem é Jesus, nessa busca de quem não conhece que procurasse ver agora. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, seria uma resposta. Jesus Cristo, o primeiro revolucionário, poderia ser também, sobre uma determinada ótica, revolucionou a forma que o mundo enxerga a vida. Depois nós temos outras. Está meio pequenininha aí, mas dá para ver mais ou menos, Jesus, o maior gerente. Isso aí seria até uma inspiração para mim, como gerente de banco. Jesus, o maior gerente. Ou Jesus, o maior pedagogo. Também podemos dizer Jesus, o maior líder que já existiu, o maior psicanalista, o maior motivador. São vários títulos. Em algumas revistas, trouxeram algumas reportagens de capa ultimamente, dizendo que a revista Época, que todos nós conhecemos, Deus é pop. Ou seja, Deus é popular, está na moda. Está na moda ser religioso, está na moda ser crente. A outra, Newsweek, é uma revista americana que diz, está em inglês ali, mas está dizendo: esqueça a igreja, siga Jesus. Inclusive um pensamento que tem surgido com muita frequência hoje em dia. Há um movimento chamado Movimento do Sem Igreja. Se reúne porque não concorda com nenhum tipo de organização, da estrutura eclesiástica, da estrutura de igreja, mas acaba se tornando uma igreja do sem igreja. É algo até um pouco contraditório. E ainda temos também mais uma imagem. Jesus quer que você seja rico. Você é que não sabe aplicar o seu dinheiro. É o que está escrito ali. Você é que não sabe administrar. Seria uma outra resposta. Alguém que não conhece Jesus, que anda pela nossa cidade, que vem até aqui, que encontra pela primeira vez ouvir falar sobre Jesus, vai ver muita gente falando: creia em Jesus e você será próspero. Entregue seu carro a Jesus e você ganhará 2. Poderia ser uma resposta de quem não conhece. Seguindo na mesma linha, olha, os 7 segredos para o homem ficar rico, segundo a administração de Jesus. Também teríamos Jesus aí, uma resposta sobre quem é Jesus, como alguém que tem segredos para você ficar rico. Um big administrador, um Bill Gates da vida. Ou um outro milionário qualquer que tem vários segredos. Seguindo, também poderíamos ver Jesus como alguém que quer a morte, alguém que ordena a morte. Quantas guerras foram feitas e quantos morreram e quantos mataram
em nome de Jesus. Quantos foram os inocentes que morreram, teoricamente, em nome de Jesus? Essa, vasculhando a história, também poderia ser uma resposta. Hoje nós falamos muito sobre terroristas islâmicos ou de outras religiões, de outras crenças, mas essas incoerências e essas atrocidades também já ocorreram em nome de Jesus, supostamente em nome de Jesus. Mas, diante disso tudo, diante dessas várias respostas que nós teríamos, surge uma questão: por que é importante definir, por que é importante saber quem é Jesus? Por que isso é tão importante para nós? Em primeiro lugar, porque a pessoa de Cristo é a base da nossa fé. É a base da fé cristã. A definição sobre quem é Jesus. Em segundo lugar, porque a natureza de Cristo é essencial à sua missão. É importante que nós saibamos quem é e qual a sua natureza. Qual a essência de Jesus? Qual a natureza de Jesus? Jesus era um homem? Jesus era Deus? Ou eram as duas coisas ao mesmo tempo? E uma definição equivocada da pessoa de Cristo e da sua natureza tornaria o cristianismo sem sentido. Digamos que nós optássemos por dizer que Jesus é aquele guerreiro que mostrou na imagem anterior. A base do ensinamento cristão, que é o amor ao próximo e a si mesmo, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, os dois principais mandamentos que o próprio Jesus nos ensinou, perderiam sentido se nós tratássemos Jesus como aquele guerreiro, como aquele sanguinário. E também, numa perspectiva mais de natureza, da natureza de Cristo, é importantíssimo nós definirmos quem é Jesus. E é nesse sentido que nós vamos aprofundar um pouco mais. No sentido de que Jesus era um homem, ou Jesus era um Deus sem nada de um homem, ou Jesus era Deus e homem plenamente. A partir daqui, nós vamos conseguir definir e explicar, inclusive, por que o cristianismo é totalmente diferente, por que o ensinamento cristão é diferente de qualquer outra religião no mundo. Primeiro, porque apenas Cristo pôde afirmar com todas as letras que Ele era Deus. Podemos buscar em todas as outras religiões de expressão mundial. Maomé nunca afirmou isso, Buda nunca afirmou isso, Krishna nunca afirmou, e tantos outros líderes religiosos nunca afirmaram isso. Por quê? Porque eles não tinham a autoridade divina para afirmar isso. Apenas Jesus a tem. E ele afirmou com todas as letras. Ele deixou bem claro para nós que ele era o Verbo que se fez carne. Mas apesar disso, irmãos, houve muitos deslizes, digamos assim, ou muitas tentativas frustradas de definir quem é Jesus durante a história. Por exemplo, existia um bispo chamado Apolinário, foi o bispo de Laodiceia. Nós conhecemos Laodiceia da igreja de Laodiceia, a igreja mencionada no livro do Apocalipse. Ele tinha uma teoria chamada apolinarismo, que dizia que Cristo tinha um corpo humano, mas sua mente e espírito tinham uma natureza divina. Ou seja, para ele, Cristo não era plenamente humano. Ele tinha apenas o corpo humano. O nestorianismo, também o nome tem a ver com seu principal expoente, que era Nestório, era um famoso pregador da igreja de Antioquia. Ele dizia que Cristo possuía duas naturezas distintas em si mesmo, uma humana e uma divina, mas que essas duas naturezas, uma modificava um pouco o que seria a outra. E o monofisismo, a natureza humana de Cristo teria se fundido com a divina, formando uma outra terceira natureza completamente diferente.
Algo como nós pegarmos uma água, misturarmos com açúcar, nós temos uma água diferente da primeira. Não é nem água mais e nem açúcar. É uma água diferente da primeira. Há uma outra, chamada arianismo, que diz que Jesus é uma criatura do Pai, e que o Pai existia antes do Filho. Então, Jesus não teria existido desde a plenitude dos tempos, desde a eternidade. Teria existido a partir do momento que o Pai o criou. E uma última, que eu vou citar, dentre essas mais interessantes, mais importantes, que é o gnosticismo, a palavra gnosis, que vem de conhecimento, que diz que Cristo não tinha encarnado. Há várias nuances do gnosticismo, mas essa é uma das principais. Cristo não tinha encarnado porque senão ele perderia a sua santidade, ele não seria mais divino. Todas essas teorias, num primeiro momento, pode até parecer que algumas delas tenham sentido para nós. Poxa, será mesmo? Pode ser que tenha uma natureza divina que se fundiu com uma humana e tornou algo completamente diferente. Mas ao pensarmos no plano de salvação, no porquê que Jesus veio, qual a sua missão, nós podemos entender plenamente que nenhuma dessas teorias pode ser aplicada a Jesus. Por quê? Porque Jesus era plenamente humano em todos os sentidos, e Jesus era plenamente divino em todos os sentidos. A definição que nós podemos chegar mais próximo, eu vou explicar um pouco mais para frente por que ele tem que ser plenamente humano e plenamente divino. Mas a definição que nos faz chegar mais próximo do que nós podemos compreender hoje como a natureza de Cristo é a definição de Calcedônia. Quando tínhamos todas essas hipóteses, todas essas nuances, todo esse debate da igreja primitiva, nesse ponto, irmãos, a igreja estava se formando. Era pelos anos 200, 300 depois de Cristo, e a definição de Calcedônia se deu em 451 depois de Cristo. Então, o tempo era muito curto ainda. Haviam muitas questões teológicas e muitas questões sobre a natureza de Cristo que ainda estavam sendo formadas no seio da igreja. A definição de Calcedônia veio para dar uma resposta a todas essas teorias que eu apresentei. E ela diz exatamente o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma, racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Ou seja, Deus, Jesus, plenamente Deus, plenamente homem. Não é muito diferente do que nós ensinamos como doutrina batista. A declaração doutrinária batista diz que Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Onde é que nós podemos encontrar as bases bíblicas para dizer isso? Na própria declaração doutrinária batista tem algumas. Eu vou só mencionar algumas delas. Mateus 3, 16 e 17 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Também uma outra em 1 Coríntios 8, 6, que diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele.
Quando a gente fala de Jesus plenamente homem, plenamente Deus, pode às vezes parecer até difícil imaginar um Jesus plenamente homem. Mas por que ele teria que ser plenamente homem? Jesus plenamente Deus não seria suficiente para pagar todos os pecados, para nos salvar de todos os pecados? Será que dizer que Jesus era plenamente homem, que era homem como nós, na natureza humana, não seria diminuir a Cristo? Pode parecer num primeiro momento, mas vejamos o porquê que é tão importante que ele tenha vindo como um homem, assim como nós somos. Existem algumas evidências que mostram que ele era homem, plenamente como nós. Por exemplo, Jesus possuía um corpo humano e esse corpo tinha fraquezas e tinha limitações. Uma passagem, por exemplo, está em João 4, versículo 5, diz: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Ou seja, ele se cansava, era um corpo que tinha limitações. Também uma outra passagem diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Seu corpo tinha limitações. Evidências de que ele era plenamente homem. Jesus possuía emoções humanas, assim como nós. Um versículo que todos conhecem como o menor versículo da Bíblia, né? João 11:35. Jesus chorou. Emoções humanas, assim como nós, quando soube da morte de Lázaro, Jesus chorou. Também uma outra: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? João 12:27. A alma de Jesus estava angustiada, ele tinha emoções, tinha sentimentos humanos. Só que, apesar disso, ele era um homem sem pecado. E essa é a grande diferença dele para conosco. Em Hebreus, o escritor dos Hebreus diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí começamos a entender por que Jesus precisava ser plenamente homem. Caso ele não fosse plenamente homem, nós não teríamos uma obediência representativa por meio dele ao Pai. Vejamos, a Bíblia diz que um só pecou, um homem só pecou, Adão, e todos pagaram por este pecado, pelo pecado original. A Bíblia também diz que por um só seremos salvos. E este é Jesus, um homem que pagou o preço que nós não poderíamos pagar, que cumpriu um sacrifício substitutivo, ele nos substituiu no sacrifício. Ele passou por todas as tentações que nós poderíamos passar, mas que nós não conseguiríamos suportar. Essa é a grande diferença. Caso ele não fosse plenamente homem, não haveria sentido, porque ele não teria passado com a mesma dificuldade, com o mesmo sofrimento que nós passaríamos. A diferença é, nós não conseguiríamos suportar, ele conseguiu. Ele era um homem em que o pecado não poderia habitar, mas era plenamente homem. A Bíblia também diz que Jesus é plenamente Deus. Quando nós vemos, por exemplo, que a palavra Deus é atribuída a Cristo. Porque, lá em Isaías, inclusive, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A palavra Deus é atribuída a Cristo. João também declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo logos, a palavra logos, simbolizando Jesus Cristo, né?
denominando Jesus como a palavra de Deus. Também a palavra Senhor, que é atribuída a Cristo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este Senhor é a mesma palavra utilizada para Deus. Kyrios, a palavra Senhor, no grego Kyrios, utilizada para Deus. Em muitas passagens, inclusive, o nome de Deus do hebraico é traduzido como Kyrios, como Senhor. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, está em Mateus. Então, há diversas passagens e algumas afirmações de Jesus, que o próprio Jesus afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma expressão que Deus utilizou ao se apresentar a Moisés: eu sou. E Jesus também diz a João no Apocalipse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus se apresentou como Deus. E existem, como diria o próprio evangelista João, existem diversas outras passagens que foram mencionadas em todos os evangelhos e nas cartas e em todos os escritos do Novo Testamento que atestam a divindade de Jesus. Diversos milagres, diversos sinais que foram apresentados e que atestam a divindade de Jesus. Disso nós não precisamos ter dúvida. Agora, por que era necessário que ele fosse plenamente Deus, assim como ele foi plenamente homem? Porque somente Deus poderia suportar a pena de todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, todos os pecados de todos os homens. Imagine, meus irmãos, quando nós cometemos um pecado, todos nós cometemos pecados. Quando nós cometemos um pecado, o peso que nós sentimos em nossos ombros, na nossa consciência, é um peso enorme. Dependendo do pecado, ou dependendo da pessoa, do grau de relacionamento que tem com Cristo, alguns sentem como se fossem ser esmagados, sentem-se oprimidos pelo pecado. A todo momento nós somos oprimidos pelo pecado. Ele está ao nosso redor, tentando nos desviar. Imaginem nós sentindo esse peso. Agora, imaginem sentir esse peso por todos os homens, por toda a humanidade. Não seria, nenhum homem como nós seria capaz. Apenas Deus seria capaz de suportar esse peso. Um outro motivo porque era necessário também que ele fosse plenamente Deus, porque a salvação vem do Senhor, não pode vir de nenhum homem. Nenhum homem é canal para que a humanidade seja salva. Nenhum líder político pode ser o Salvador. Ninguém pode ser o Redentor, a não ser Deus, a não ser o próprio Deus. E outro, somente Deus poderia ser o mediador entre ele e o homem. Ou seja, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós como um homem, para que cumprisse todos e passasse por todas as provações que nós teríamos que passar, para que sofresse por nós e para que, na sua divindade, a suportasse, estivesse sendo apresentado como sacrifício perfeito, livre de pecado, nos substituindo em todo esse sacrifício. O plano de salvação que nós ensinamos com frequência quando vamos evangelizar, quando vamos falar, fala exatamente disso. Deus amou o mundo de tal maneira, ou melhor, deixa eu começar direito, né? Todos pecaram e perecem da graça de Deus. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. E nenhum sacrifício como os judeus entregavam, dos seus cordeiros, das suas pombinhas, dos seus cabritos, nenhum sacrifício poderia apagar
limpar o homem do pecado, como foi esse sacrifício perfeito entregue por Jesus, pelo próprio Deus, como homem e como Deus na cruz do Calvário. Agora, meus irmãos, nós vimos que Jesus era plenamente homem e Jesus era plenamente Deus. Que é necessário que ele era necessário que ele tivesse em si essas duas naturezas bem definidas e bem presentes, 100% homem, 100% Deus. Essa é uma das definições que é necessário que nós façamos sobre Jesus. Ao preparar esse seminário, eu fiquei pensando, quando em oração percebi que era esse tema que deveria tratar, fiquei pensando, gente, vou tratar quem é Jesus. Eu posso falar sobre quem ele foi, a sua história de vida, eu posso falar sobre os nomes que eram dados a ele, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Senhor, o Rei, Senhor dos Senhores, entre tantos outros, o Redentor. Mas, em essência, o que nos importa e que interessa, que é importante que nós saibamos, é que não haveria salvação se Jesus não fosse plenamente homem e plenamente Deus. Ou seja, ele não seria o Redentor, o Salvador, se ele não fosse 100% homem e 100% Deus. Mas cabe para nós também refletirmos quem é o Jesus que nós acreditamos hoje. Quem é o Jesus que nós pregamos? Será que o Jesus que nós pregamos hoje, que nós falamos, é o mesmo Jesus que nós vivemos? Será que há essa coerência da nossa parte? Será que nós acreditamos num Jesus que ama ao próximo, que ama a todos, mas pregamos que quem errou não tem escapatória, não tem perdão? Será que nós acreditamos num Jesus que pode perdoar todos os meus pecados, mas eu não posso perdoar uma falha de um irmão comigo? Será que é esse o Jesus que nós pregamos? Será que nós pregamos um Jesus que nos dizia para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque Ele sustentaria, Ele daria o sustento, daria a roupa, daria a comida, mas nós vivemos um Jesus que nos promete fortunas, acúmulo de riquezas, prosperidade? Será que o Jesus que nós falamos, que nós cremos, que nós pregamos, é o mesmo Jesus que nós vivemos? Acredito que essa seja uma boa reflexão para nós. E quando, por algum motivo, nós tivermos que nos posicionar sobre algum tema, pensemos quem era Jesus e o que ele faria nessa situação. Quem era Jesus e como ele teria vivido. Muitas vezes nós somos convidados a nos posicionar sobre temas polêmicos, pena de morte, tráfico de drogas, entre outros. Nós somos convidados e muitas vezes nós nos posicionamos apenas como o mundo quer que nós nos posicionemos. Nós nos posicionamos levando em consideração a realidade do mundo, levando em consideração os parâmetros que o mundo traz para nós. Se ele fez isso, ele merece a punição. Nós também merecemos a punição. Todos nós merecemos a punição. Mas o Jesus que nós cremos nos perdoou de toda a punição e se entregou em nosso lugar. Esse é o Jesus que nós cremos. Também deve ser o Jesus que nós vivemos. Nós vamos abrir para perguntas? Bom, vamos lá.
Primeira pergunta: quando Jesus pediu para afastar este cálice antes de sofrer até a cruz, ele sentiu medo. Este lado podemos dizer que foi o lado humano de Jesus? Um texto que eu até citei, que diz: agora está angustiada a minha alma, mas como que eu posso pedir ao Pai para que passe isso de mim, sendo que eu vim com esse propósito? Então, digamos que seria um sentimento humano, sim, mas que por ser Deus, plenamente Deus, Jesus conseguiu suportar aquele medo e aquela angústia naquele momento. Então, é sim um sentimento humano, mas por ele ser 100% humano e 100% Deus, plenamente humano e plenamente Deus, foi um sentimento que ele conseguiu suportar naquele momento. Uma outra pergunta: tenho muita dificuldade em tratar a questão do homossexualismo com minha filha de 5 anos. Como Jesus gostaria que fosse a convivência com essas pessoas, principalmente por parte dos pais em relação às crianças? Boa e difícil pergunta. Vejam bem, Jesus não trata do Jesus em si, dos ensinamentos cristãos sim, mas Jesus não trata da questão do homossexualismo. Ele trata de outros pecados que nós podemos tratar neste mesmo sentido. Por exemplo, quando Jesus encontra a mulher adúltera pronta para ser apedrejada pelo pecado que ela havia cometido. Qual a resposta e qual o ensinamento que Jesus nos dá naquele momento? Os rabinos perguntam: Senhor, o que devemos fazer? Jesus para e diz: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Ou seja, demonstra amor com a pessoa que transgrediu, com a pessoa pecadora. E ao mesmo tempo, vai até a pessoa, até a mulher e diz: vá e não peques mais. O ensinamento para uma criança de 5 anos deve ser um ensinamento conforme a Bíblia. Conforme a Bíblia diz que deve ser a relação matrimonial, a relação sexual, a relação entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Esse deve ser o ensinamento para uma pessoa, para uma criança de 5 anos. O que nós não devemos ensinar é a ser preconceituoso. E isso nós não devemos ensinar. Devemos amar o pecador e odiar o pecado. É difícil de fazer essa separação, mas é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Amar o pecador, recebê-lo e orientá-lo no caminho que a palavra de Deus nos diz que devemos fazer. Uma outra pergunta: por que as atitudes de Jesus causavam tantos escândalos se só fazia o bem? Causava escândalo porque ele não estava preocupado com a ordem vigente, com o que o mundo dizia sobre ele. Ele não estava preocupado em fazer aquilo que agradava aos outros ou a estrutura estabelecida. Havia uma estrutura de poder entre os judeus naquele momento, e Jesus não estava nem aí para ela. Se era o sumo sacerdote, um fariseu ou um mendigo que estava falando com ele. Jesus não estava nem aí para isso. Ele estava preocupado em trazer a palavra de Deus e demonstrar que as leis e o amor de Deus, as leis eram o amor de Deus, na verdade, e não o contrário. Então, é o amor de Deus em primeiro lugar, e por isso haviam as leis, e não leis simplesmente para serem cumpridas de qualquer forma, sem nenhum zelo. O profeta Isaías já dizia: de que me valem a multidão dos vossos sacrifícios, todos hipócritas, sem serem verdadeiros. É a mesma coisa aqui. Jesus não se preocupava com a institucionalidade, digamos assim. Ele se preocupava em pregar a palavra de Deus e dar um bom testemunho daquilo que Deus, ele como Deus, queria que fosse. Eu sabia que essa pergunta viria, até comentei com a Andréia, minha esposa. Mesmo com essência santa, Jesus podia pecar? Essa aqui eu sabia, eu me preparei para responder.
Se Jesus era 100% homem, então essa pergunta é fácil, ela surge mesmo. Jesus era 100% homem. Se ele era 100% homem, ele podia pecar? Pensando na questão humana, simplesmente, sim. Mas Jesus também era 100% divino. E mesmo que ele não suportasse todas as tentações, havia uma barreira. Wayne Grudem, que é um teólogo, usa essa figura na sua teologia sistemática. Ele diz que havia uma barreira moral em Cristo. Essa barreira impedia que ele pecasse. Porque se ele pecasse, não era divino. Então, como ele era 100% homem e 100% Deus, na sua questão humana ele estava sim propício. Tanto é que a dificuldade de suportar a tentação foi a mesma é a mesma que nós temos. A exceção é, ele conseguiu suportar, nós nem sempre conseguimos. Vamos pegar um exemplo. Quando esteve no deserto sendo tentado pelo diabo, Jesus teve fome e o diabo falou com ele: transforma essas pedras em pão, sacia tua fome. Jesus não utilizou-se da sua natureza divina naquele momento. Ele resistiu em sua natureza humana e não transformou a pedra em pão. E respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus poderia, mas havia uma barreira que impedia que ele cometesse qualquer pecado. Sendo Jesus homem e Jesus Deus, como ele convivia com as duas situações? Vejamos, há uma passagem bíblica em Filipenses que diz assim, que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e viveu entre nós. Jesus viveu como um homem, utilizou-se das suas limitações corpóreas, humanas, na maioria das vezes, a não ser quando era necessário manifestar a glória de Deus. Então, Jesus convivia com as duas situações da seguinte forma: de que forma será manifesta mais plenamente, mais perfeitamente a glória de Deus, manifestando a minha natureza humana ou natureza divina. Todas as ações de Jesus tinham um único objetivo: ali seria manifestada a glória de Deus. Sabemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Qual a importância para a nossa fé que Cristo tenha ressuscitado? A importância é que ele morreu, mas não está morto mais. Ele morreu e venceu a morte. Ele morreu e mostrou que nós, quando morrermos, crendo nele, também ressuscitaremos. Essa é a promessa que fica, é a promessa da vida eterna. Talvez a promessa mais importante de toda teologia, toda doutrina cristã, a promessa de vencer a morte, de estar ao lado de Deus, de poder desfrutar das maravilhas junto do Pai. Outra pergunta: irmão, como entender a essência de Jesus 100% homem, 100% Deus? Se há alguns textos na Bíblia em que Jesus se reponta a Deus como sendo Pai, dando a entender que seriam distintos. Seria a fé o caminho que nos levaria a entender algo tão complexo à mente humana? Realmente é complexo. Aí nós teríamos que recorrer à doutrina da Trindade para tratarmos das diferenças e da essência. Nós cremos em um só Deus, em três pessoas que são um só. Não é fácil mesmo, a matemática não bate. É três, mas é um, e os três são um, e um é três. Nenhuma comparação que eu possa fazer aqui vai trazer plenamente o que é a Trindade, a essência da Trindade. Jesus se reportava ao Pai e dizia que seria enviado um outro Consolador, o terceiro, Eu acho que eu até marquei um texto aqui que fala sobre isso. Quando nenhuma comparação, nada é possível, nenhuma ilustração, a gente recorre à Bíblia, que ela sempre tem uma explicação.
que a gente possa utilizar. Segundinho só, irmãos. Mas Jesus era sim plenamente homem, e era sim plenamente Deus, e é uma só com o Pai. Bom, não marquei o texto. Depois o irmão que fez essa pergunta me procure, aí eu dou o texto direitinho. Se o pastor souber de cabeça, vai saber mais que eu. Mas depois o irmão me procure que eu passo o texto direitinho que fala sobre isso. Jesus é um só com o Pai e com o Espírito Santo. Há uma única pessoa, uma única pessoa com 3 aparências diferentes, digamos assim. Mas não é complicado de se falar sobre isso, não. Porque Jesus, quando andava na terra, falava ao povo através de parábolas, já que o povo era sem conhecimento, sem cultura. Veja bem, irmãos, era um método que Jesus utilizava para pregar. Digamos que hoje, quando nós vamos pregar aqui na igreja, nós normalmente utilizamos uma parábola, uma ilustração, sempre damos um exemplo. Agora mesmo, para tentar responder a questão da Trindade, eu tentei buscar um exemplo e não consegui. Jesus utilizava-se disso para ser de mais fácil compreensão. Não quer dizer que era um povo totalmente sem cultura. Quando ele falou com Nicodemos, por exemplo, ele utilizou-se de uma parábola. Nicodemos não entendeu, e Nicodemos era um grande mestre do judaísmo. Ele disse: Nicodemos, para entrar no céu, você tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Ele fez uma ilustração. Não quer dizer que fosse sem cultura, mas quer dizer que o que ele trazia era uma mensagem tão grande, tão nova, tão grandiosa, que era muito difícil que todos compreendessem caso ele falasse diretamente. Em alguns momentos, ele passa a falar diretamente. Tanto é que, no final do Evangelho de João, ele vai começar a dizer assim, vai falando as coisas para os discípulos, e eles falam: Senhor, agora tu falas abertamente conosco, agora nós compreendemos. Mas ele utilizou-se daquilo na sua perfeição, na sua sabedoria, plena sabedoria, ele utilizou-se daquilo que era mais interessante e mais propício para o momento. O Espírito de Jesus não deveria ser plenamente divino? Afinal, o espírito do homem não foi corrompido depois do primeiro pecado? Veja bem, uma concepção, inclusive, para a impecabilidade de Jesus é que ele não estava contaminado, entre aspas, pelo primeiro pecado. Por quê? Ele nasceu de uma mulher, assim como todos os homens, exceto Adão, nasceu de uma mulher. Mas ele não estava contaminado pelo pecado de Adão, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, na sua concepção, Jesus não tinha o pecado do homem, o pecado original. Ele era totalmente sem pecado. Então, por isso que o espírito dele não era corrompido. Não é fácil mesmo não, irmãos, separar, não é, porque não dá para separar, né? Quando a gente tenta sistematizar, como assim? Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas a nossa tendência é separar. Ele agiu como homem aqui, como Deus ali, isso é como homem, isso é Deus, isso é de Deus, isso é do homem. Não dá para separar, é plenamente um e plenamente outro. Não é como vascaínos e flamenguistas. Eles já são separados automaticamente, né? Eles são um só, é plenamente homem, plenamente Deus. A mesma resposta vai para quem? Em João 11:35, Jesus chorou. Eu citei esse texto. Como homem ou como Deus? A tristeza é um sentimento humano. Agora, dizer se Jesus chorou como um homem ou como Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, naquele momento, um sentimento humano aflorou. Ele permitiu que um sentimento humano aflorasse. Espero, aqueles que não se sentiram satisfeitos com a resposta, podem me procurar depois.
Se quiser também procurar o pastor e o Bruno, que são, estão mais experientes, podem também.